nosso assunto hoje com o Dr. Marcelo Biasi Cavalcante é sobre miomas. Gente, é muito comum, não sei se é tão comum assim, mas eu tenho tantas amigas que têm miomas. Marcelo, tudo bem? Obrigada por nos receber de novo, né? Obrigado, Fabíola. Obrigado por poder estar no seu programa. Mioma é muito comum, assim, eu pensar, não consigo te falar em porcentagem, mas sei lá, Super. uma a cada 3 pacientes que vêm no consultório, talvez a causa do sangramento dela seja por mioma. Por assim. que eles acontecem? Então, depende da posição que o mioma se encontra, ele pode estar mais para dentro do útero, ou na metade da musculatura, ou mais para fora. Mas as duas primeiras, né, eles comprimem a parte do endométrio, que é a que menstrua todo mês, e faz ter sangramento irregular. Então, além da menstruação, ela vai ter esse sangramento irregular e ainda, geralmente, é com muita cólica, porque ele faz tipo um efeito de rolha ali, comprime, ela sangra, mas o sangue para passar o útero que está contraindo dá mais cólica. Então, essa é a causa que leva a mulher a procurar, né? Sangramento irregular e dor pélvica, assim, pelo sangramento, né? Mas e aí? Tira, não tira, porque tem gente que tem medo. Eu tenho uma amiga que tem uma barriga enorme, parece que ela tá grávida, e ela falou, não, é o meu mioma. Eu falei, por que você não tira? Por que as mulheres vão protelando? Acho que a maior causa de protelar é o medo, da cirurgia, da anestesia que eles relatam na consulta, mas assim, evoluiu demais o tratamento. E a gente faz desde alguns casos ainda cirurgia aberta, dependendo do volume, do tamanho que está esse mioma, a cirurgia minimamente invasiva. A grande maioria hoje faz com cirurgia videolaparoscópica, alguns pacientes falam que é laser, né? Mas não tem laser, na verdade, é com uma câmera pequena e umas pinças finas. E a gente consegue dar alta, então, no mesmo dia, a recuperação. Essa paciente, a maior parte delas fala assim, doutor, eu devia ter feito antes a cirurgia. Não é? Ela se arrepende de não ter procurado auxílio. Depois ela fala, nossa, se soubesse... Porque elas são tão assustadas por casos antigos que alguma tia, avó vivenciou, e a medicina daquela época era outra. Né? Hoje, assim, é outro resultado. Realmente, a grande maioria... O que eu escuto é isso. Doutor, eu devia ter feito isso antes. Nossa, como foi bom, como minha vida está bem. Porque doença desse volume, como, né, a gente está falando de volume grande, de barriga de grávida, comprime o intestino, comprime o xixi, faz um aumento de frequência urinária, faz varizes, às vezes chega a fazer trombose de membro inferior, às vezes comprime o rim, a pessoa tem dificuldade de a urina descer e começa a ter dor lombar. Então, são várias as complicações que, na verdade, é uma doença benigna, não é um câncer, mas que se tu protelar e deixar ela crescendo indefinido, né, e ela vai dar esse tipo de sintoma e vai ter essas consequências que ninguém quer ter, e aí vai dificultando o tratamento. Existe uma idade ou meninas jovens podem ter? Então, não existe uma idade específica para a pessoa ter o mioma, mas o mais comum a gente vê aí na faixa etária aí dos 35, 45 anos, essa Então, a mulher essa ainda idade é fértil. Fértil. Então, eu tenho alguns casos assim de pacientes abaixo de 25 anos, assim, não é um, são alguns. E essas pacientes, quando chegaram, elas chegaram com um mioma muito volumoso, elas pareciam que estavam grávidas, assim. Então, essas... a gente sempre tenta preservar a fertilidade e graças a Deus a gente tem conseguido, e eu tenho um caso já de gestações pós-mioma, né, desse tamanho. Até tem um caso assim que esse é muito interessante, porque na verdade o mioma ele não se deve a uma comida que tu fez, você não fez nada de errado, né? É uma tendência que tu tem, infelizmente, de fazer o mioma. Então, essa paciente jovem que eu tive, ela tinha um mioma super volumoso, assim, chegava quase no fígado. Foi possível fazer a cirurgia, só que ela veio, isso devia ter uns 17, 18 anos, então ela não tinha casado ainda.
E aí com 22, 23 anos ela casou e acabou tendo outro mioma, porque na verdade eu não tirei o útero. Então ela pode gerar outros miomas ali, né? Não é comum, Tá. mas ela pode gerar. E essa infelizmente gerou outro mioma volumoso. Então quando ela chegou, me deu a impressão até que assim, parece que eu não operei, mas eu sei, né? Ela tem um resultado, eu sei o que eu fiz. E ela também teve um pós-operatório, ela viu, tinha exame de controle que não demonstravam mais nada. E agora apareceu de novo com outro mioma volumoso. E aí a gente fez a cirurgia de novo. E depois disso ela engravidou. Então, se vê que é possível preservar a fertilidade, né? Então, o tratamento foi um sucesso, assim. Isso é um caso raro e assim, que me deixou muito feliz, né? Imagino, né? Porque preservar a fertilidade é tudo que uma menina jovem quer, né? Eu achei até que fosse mais coisas de gente de mais idade. Mas não. Então, gente, o recado aqui é qual, doutor? O recado é assim, que não é normal você sangrar mais do que 2 semanas ou ter dor mais do que 2 semanas, entende? Então, quando acontecer isso, porque essas meninas, elas estão conhecendo o seu corpo às vezes e não estão... E outra é procurar fazer a consulta de prevenção, porque tem que ser feito preventivo. Existem outras causas de sangramento, até mais graves, e que pode ser... E ela só vai saber quando ela tiver muito sintoma, tiver outras queixas junto de dor, e às vezes... Então, faça a consulta de prevenção, né, anual, para a gente poder pegar essa doença mais no começo e aí poder ofertar um tratamento cada vez mais conservador, menos agressivo, né? Então, essa que é o recado. Não é normal a gente sofrer. Se tu sente que está se mantendo um sangramento irregular, tendo uma dor que está se mantendo mais do que 2 semanas, procure um médico. Dr. Marcelo é literalmente um médico que escolheu tratar da mulher. É um cirurgião oncológico, é também mastologista e aí é o que a gente precisa, né? Ser bem cuidada e ele cuida da gente. Se você conhece alguém que tem mioma, passa essa matéria, porque é importante as pessoas não só prevenirem, como deixarem de protelar uma cirurgia que, como ele mesmo falou, pode ser super simples.